principais notícias no Brasil e no mundo. Você ouve agora Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 6h47, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, aqui Zé Torquato, conto com a sua audiência nesta quinta-feira, dia 30 de junho de 2016, e lá se foi o primeiro semestre, rapidamente. Espero que a mudança para o segundo semestre traga aí projeções mais otimistas em relação principalmente à economia, que o país de uma forma mais consistente retome tudo que foi aí congelado, parado, protelado por conta da crise política, uma crise econômica crescente, mas vamos aí continuar de pé, lutando para amanhã ser melhor do que hoje. Esse é o espírito e nós aqui estamos preparados para debater com você as principais notícias do dia, da região e do país, porque está no ar mais uma vez o Bom Dia 98. Realização da CDL Santos Praia, como eu já disse, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7, às 8h15 da manhã. Hoje, na bancada, o comentarista José Geraldo Barbosa, que é engenheiro advogado, mestre em Direito Ambiental. Bom dia, Zé Geraldo. Bom dia, Zé. Bom dia, Ana Mara. Bom dia, Rick. Bom dia, principalmente, os senhores ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Ok, prazer é todo nosso. E também na bancada, a advogada e psicóloga Ana Mara Simões. Bom dia, Ana Mara. Bom dia, Zé. Bom dia, José Geraldo, Rick. Um bom dia especial aos nossos ouvintes e é um prazer estar aqui novamente. Obrigado, da mesma forma, e você pode interagir conosco no Bom Dia 98 pelos nossos canais de comunicação, WhatsApp 99782-9970, telefone 3284-1100. A Cláudia está aqui à sua disposição para atender a sua ligação, receber o seu WhatsApp, que será veiculado na sequência do programa. Ou então curta e mande seus questionamentos pelo facebook.com/Bom Dia 98. Vamos às principais manchetes desta quinta-feira. Polêmica: STF determina que condenado pode cumprir pena em casa se não houver vaga em presídio. No vermelho, Codesave vê patrimônio sumir em 3 anos. Saneamento: empresas servem apenas 5% dos municípios. Pedágios do estado de São Paulo sofrem reajuste no valor em cerca de 9%. Isso também atinge o sistema Anchieta Imigrantes. Vamos começar com essa polêmica do STF, que determina que o condenado pode cumprir a pena em casa, caso não haja vaga em presídio. Tribunal Superior Federal, o Supremo Tribunal Federal aprovou ontem uma regra que obriga todos os órgãos executivo, legislativo e judiciário a adotar o entendimento que, na falta de vagas em estabelecimentos penais, presos há mais tempo deverão ser liberados a progredir antecipadamente de regime e poderão cumprir a pena em casa para dar espaço a novos condenados. A regra deve desafogar os presídios e evitar os problemas de superlotação. A medida já tinha sido formulada em um julgamento de maio, que aplicou a interpretação a um recurso com repercussão geral, ou seja, cuja decisão naquela ação deveria ser aplicada a todos os processos judiciais do país que tratavam do assunto. Agora, com a edição da chamada súmula vinculante, os ministros pacificam o tema ao impor que todo o poder público se adapte. E, como foi dito na matéria, os presos há mais tempo vão ter o benefício antecipado à progressão de pena, e aqueles que precisam adentrar ao sistema penitenciário mal administrado, como todos sabem, não é? O sistema que não recupera ninguém, que admite as suas falhas e a falência do modelo adotado, Zé Geraldo. Ô Zé, isso aí significa dizer que o sistema prisional brasileiro está falido, né? Porque o grande vencedor dessa batalha toda serão os fabricantes de tornozeleira eletrônica. Haja tornozeleira para esses presos que vão ficar em prisão domiciliar, não é? E os controles que vai existir. Claro que desafogar talvez não seja a melhor a melhor terapêutica. Aí eu entendo que deve ter um julgamento mais acurado, porque nós temos ainda nas nossas prisões
muitos presos, principalmente pessoas que não têm recursos econômicos, estão na prisão sem ainda terem sido julgados, né? Esse que é o problema principal. Teria que ter um grande mutirão para fazer um pente fino aí e, através desse mutirão, você libertar aqueles que podem ser libertados, que não foram julgados. Tem gente aí que mais de 5 anos sem ser julgado, quer dizer, é um caso sério. Agora, evidentemente que essa é a solução drástica para aliviar, porque não tem mais espaço para tanta gente, não é verdade? Agora, o problema do Brasil não é ter mais 5 ou 10 anos de cadeia. O problema do Brasil é a certeza da impunidade, sabe, Zé? A pessoa só comete um delito porque sabe que aqui no Brasil tem vários recursos, até investigar, até provar que foi ele, que não sei o que, materialidade, então vai decorrendo. Isto ocorre principalmente nos crimes de colarinho branco. É isso aí que é grande pena. Agora, evidentemente que aqueles que não foram julgados, no meu juízo, teriam que ser libertados, né? Porque se ficou tanto tempo preso, já cumpriu a pena até. Agora, haja tornozeleira eletrônica para aqueles que já foram condenados, estão respondendo penas e terão que cumprir em regime domiciliar. Em maio, 10 dos 11 ministros votaram para autorizar um preso do Rio Grande do Sul a ser transferido para o regime domiciliar por falta de vagas no regime semiaberto. Para ajudar no cumprimento da decisão, Ana Mara, o Conselho Nacional de Justiça deve implementar um cadastro nacional de presos para identificar os condenados com mais condições de progredir de pena ou de ter a condenação extinta. Eu insisto no que eu coloquei com o Zé Geraldo, né? Um sistema falho que agora não tem mais onde abrigar os presos. Realmente, a motivação, no caso, para a progressão da pena está sendo a falta de vagas, né? Então, isso é uma inversão absurda, né? Claro que, como medida, né, de analisar caso a caso, como foi dito pelo José Geraldo, de verificar a possibilidade de progressão de pena e até a extinção da pena, né, avaliando caso a caso como deveria ocorrer, isso não tem, é uma coisa que não ocorre no nosso país, inclusive alternativas realmente para a reabilitação deste detento. E, infelizmente, a gente está vendo a medida por falta de vaga no sistema penitenciário. Então, é mais um aspecto, né? E todos sabemos disso, isso também não é novidade, da falência do sistema penitenciário. E, assim, como equalizar realmente estas questões, né? Para que isto não se torne um novo problema. Quer dizer, se isto não for feito de forma responsável, com o devido acompanhamento, com as pessoas preparadas para isso, né, é um risco à sociedade. Pode ser sem dúvida, sem dúvida, é um risco total. Mas o que entra em questão aqui e aqueles que estão no sistema prisional, tem recursos para serem ressocializados? É isso aí. Essa é a grande questão. Há quanto tempo vem crescendo a população carcerária? E que medida foi feita concretamente para combater o crime na sua origem, nas suas causas? Agora, vamos estudar um pouco de sociologia e fazer a seguinte interpretação. Por que o Brasil é o país que mais mata no sistema urbano, nas cidades? O Brasil mata mais, a violência urbana ela é superior à violência no Iraque, no Afeganistão, né? A esses atos de terrorismo que tem no mundo todo, somados, não supera as mortes que tem todo dia, que tem mensalmente, anualmente no Brasil. Por que isso ocorre, hein, Zé? Um país tão rico, não é? Um país tão rico, tão grande, com tamanha capacidade potencial de ter uma economia rica. Por que a violência urbana graça aqui no Brasil? Porque, por exemplo, eu estava vendo um depoimento de uma passageira que estava vindo no voo da Turquia ontem, e ela estava dizendo que lá não há violência urbana. Eles não se preocupam, eles acham que é o fim da picada um sujeito pegar um revólver e assim nas ruas da cidade tirar, roubar, não é? Matar. Aqui no Brasil isso é comum. Lá não há. Lá há terrorismo. Lá o terrorismo preocupa eles, mas não é. Se anda de madrugada nas ruas de Ankara, de Istambul, não tem problema nenhum. No entanto, aqui no Brasil, aqui da Washington Luiz até essa rua que nós estamos aqui, nós temos medo de vir às 8 horas da noite, de ser assaltados. E ninguém
pensa nada sobre isso. Eu até estendo, não às 8 da noite, às 8 da manhã, às 10 da manhã. Sim, claro, à noite o risco é maior, evidentemente. Evidentemente, o que eu quero dizer é o seguinte: você sair de casa a qualquer hora, a qualquer instante, você tem medo de ser assaltado, não é verdade? E quando você sobe a serra também, você tem medo de ser assaltado? Por exemplo, eu vou ter que ir a São Paulo sábado. Mas agora... Eu tô preocupado, como é que eu vou fazer? Eu tava discutindo agora com a minha mulher, não, vamos ter que dormir em São Paulo. Mas você vai pagar o pedágio mais caro, Zé Geraldo. Vai pagar o pedágio mais caro. Ainda isso. Essa é a notícia, é verdade. Os pedágios sobem em média 9,32 nas rodovias do estado de São Paulo. O sistema Anchieta Imigrantes tem um aumento maior, não é 9,32, 9,56. Tarifa 25,20 a partir da meia-noite, inaugurando o mês de julho. Nas férias. Zé, uma sugestão, por que a Ecovias também não embute nessa planilha de custo do pedágio um seguro de vida para nós? Não é? Por quê? Porque, veja... Seria ótimo, porque, veja, você tem medo. Tem ou não tem? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Ou sou eu que sou medroso? Não, é real. Ana Mara. Infelizmente, é real. É algo que está ficando crônico, né? É algo a mais que nós, moradores aqui, né, da região, estamos sofrendo. Isto também vai se estendendo gradativamente aos turistas, então é preocupante também para a nossa região. É um problema sério que estamos enfrentando em cima de fatos reais, né? Não é nada que não é nenhuma alucinação. Isto realmente tem ocorrido. Quer dizer, as medidas que vêm sendo tomadas são medidas que não estão conseguindo alterar esta realidade e sequer coibir esses crimes. Então, é preocupante mesmo. Isto tem que ser intensificado e as autoridades competentes, elas precisam realmente se unir junto com a equipe da Ecovias para encontrar, e com os municípios da região também, porque as ações elas têm que ter esta integração para que realmente sejam encontradas medidas alternativas que nos tragam esta segurança, né? E que realmente consigam conter este movimento que vem ocorrendo. A Polícia Civil e a Polícia Militar estão fazendo um trabalho mais intenso, não é? Indo às comunidades, estão agora falando de usar blindados, a que ponto nós chegamos, né? Agora, os blindados utilizados no Rio, os caveirões, podem pintar aqui na região. Quem diria? Há um tempo atrás, né? Que nós passaremos por isso aqui na Baixada Santista. Nós temos um colega que está se formando agora em Direito, o futuro Dr. Rick. Eu ia sugerir a ele, no TCC dele, que ele desenvolvesse um trabalho como embutir na planilha do pedágio um seguro para aqueles que viajam por veículo, um seguro especial, que não o DPVAT, viu, Rick? Não pode ser o DPVAT, tem que ser embutir, fazer um trabalho aí de criatividade, de inovação, porque, veja bem, tá demais, tá demais mesmo. É mais um ponto, além de você pensar agora nas condições do veículo, além de você pensar se você tem condições ou não de ir para São Paulo, o principal item hoje a ser ponderado é a segurança. Não é verdade? Para aqueles que têm autoridade, delegados, juízes que se locomovem, eles têm sempre uma arma do lado. Nós não. Pelo amor de Deus. Não é verdade? E nós que, não é o meu caso, eu não vou frequentemente a São Paulo e procuro não ir. Essa é a grande realidade. Então. E quando eu viajo agora feriado, eu volto, meu domingo de feriado, ele está automaticamente cancelado. Eu volto cedo, dentro do possível, para não ter que descer pela Anchieta. Então, agora... Essa é a minha realidade. Esse tipo de comportamento pode estar tendo também o turista. Aquela pessoa que vem para nossa região. Pior do que isso. E aquela pessoa que trabalha e tem que subir todo dia. Sim. E aí, como é que fica? Né? Então, só para complementar a matéria, esse reajuste de 9,56%, 9,32% em média no estado, mas aqui no sistema Anchieta Imigrantes 9,56 a partir da meia-noite, tarifa de 25,20, foi divulgado pela Artesp, a Agência Reguladora do Transporte Estadual, e tem base no índice do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, esse reajuste já previsto no contrato de concessão. Vamos em frente com o nosso Bom Dia 98, 7h02. Vamos saber a situação das balsas e das estradas. Balsas e estradas.
Situação das balsas, Santos Guarujá, 5 embarcações nesse momento em operação, 20 minutos de espera em ambos os lados. Aliás, as filas têm sido recorrentes. Arujá Bertioga, uma balsa em operação, 30 minutos nos dois sentidos. São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas, 20 minutos de espera na travessia em ambos atracadouros. Chegada a São Paulo pela Via Anchieta, tem tráfego lento do quilômetro 13 ao quilômetro 10, devido ao excesso de veículos. O sistema Anchieta Imigrantes opera em esquema normal. Descida da serra, realizada pelas pistas sul da Anchieta Imigrantes, e a subida pelas pistas norte de ambas as rodovias. E a gente prossegue com o nosso Bom Dia 98. Vamos falar de São Vicente mais uma vez. No Vermelho, Codesave vê patrimônio sumir em 3 anos. A demissão de pelo menos 108 trabalhadores da Codesave, incluindo concursados, denota a crise da empresa de capital misto, cuja acionista majoritária é a prefeitura. Os balanços financeiros apontam aumento de 14 vezes aproximadamente no saldo negativo do patrimônio líquido entre 2012 e 2015. Os dados constam nos balanços publicados no Diário Oficial do Estado. Se a situação da Codesave não era boa no começo da década, piorou sensivelmente durante o último governo, o governo que está em andamento, do prefeito Luiz Cláudio Billy, quando o patrimônio líquido despencou de pouco mais de 5 milhões negativos em dezembro de 2012 para 71 bilhões. 71 bilhões, correto? Negativos no final do ano passado. De acordo com o contador Marcelo Rocha, também delegado do Conselho de Contabilidade de São Vicente, especialista em finanças, esse é um dos principais indícios da falta de saúde da empresa, a Codesave aí ruindo ano a ano. Zé Geraldo Barbosa. Ô Zé, o que tem que se ponderar no momento atual que nós vivemos, sob o ponto de vista social, nós falamos muito 71 milhões, perdão. 71 nós milhões. falamos muito em corrupção. Mas aí é um caso, neste caso aí, você observa também um desperdício e a incompetência gerencial que graça o sistema público de gestão, não é? Porque, veja, a Codesave vem há anos sinalizando em termos de patrimônio de passivo a descoberto. Muito tempo. E nenhuma das autoridades, principalmente os gestores da área econômica e financeira, tomou qualquer atitude. Ou seja, há uma irresponsabilidade geral, irrestrita, quando se trata do patrimônio público. Todo mundo vai empurrando com a barriga. É Prodesan, é Coab, etc. Vai empurrando. Algum dia isso vai estourar. E como é que fica? Quem paga, Zé? A gente fala assim, não, é dinheiro público. Não é dinheiro do público, não. É dinheiro do Rick, teu, meu, da Ana Mara. É dinheiro do contribuinte. Nós que pagamos o imposto de renda. É o nosso dinheiro que está lá. Então nós temos que começar a pensar e cobrar dos nossos gestores também responsabilidade no que tange a gestão econômica, financeira das nossas entidades públicas, não é? Quer dizer, da administração pública, não é só corrupção, Zé. Se fala muito, todo mundo está focado em corrupção, não é corrupção. A ausência de gestão mesmo. Não, e o desperdício? Também. Desperdício. Não é? E a má gestão? E tudo se passa como se nada se passasse, como diz o grande filósofo do Gonzaga, Fernando Antônio de Oliveira Prieto. É uma verdade. É uma irresponsabilidade. Por exemplo, nós já perdemos aqui em Santos a CMTC, a Coab está devendo para Deus e todo mundo, a Prodesan, e aí, cadê? Ana Mara? Não se fala nada. É aquele conceito em relação ao que é público, não é de ninguém. É isso né? aí. E isso é muito sério, porque é de todos nós. E o que é incrível, né, que vocês inclusive estão ressaltando, quer dizer, assim, não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Então é algo que vem sendo sinalizado há muito tempo. Então por que medidas não vão sendo tomadas à medida em que a coisa vem se manifestando? Quer dizer, agora chegou numa situação absurda, né? Ainda é muito mais difícil de se administrar. Quer dizer, veja, isto fica para uma próxima gestão, este problema, né? É óbvio que esta gestão não vai resolver essa questão, não tem nem a menor condição para isso. Tampouco a próxima gestão resolverá. Quer dizer, em quanto tempo o tamanho deste passivo para os moradores de São Vicente, quer dizer, a responsabilidade envolvendo, e agora as demissões, né, que a Codesave já
consumou, né? Vem fazendo aí, e o passivo também judicial que isto poderá gerar para as futuras administrações. Então, assim, é uma dívida, né? É um problema que só tende a crescer. Eu também, eu concordo com o José Geraldo, né? Que isto, óbvio, está muito relacionado à gestão pública. E assim, eu acho que penalidades, né? Realmente essas pessoas terão que sofrer penalidades para que sirva de exemplo, porque não é possível o gestor público agir desta forma. O patrimônio líquido que teve esse crescimento de 5 milhões para 71 milhões, ou seja, se se fizesse de todos os seus ativos, ainda teria 71 milhões de dívida. Falida, tecnicamente falida. Exatamente. Totalmente. A dívida de curto prazo da empresa, no final de 2015, chegava a 266 milhões de reais. Dívida de curto prazo. E São Vicente desse jeito, né? Não é só a Codesas. Não, exatamente. Então, eu acho que é mais uma dor de cabeça para a população. Quer dizer, a população de São Vicente não merece, né, de jeito nenhum, o que está acontecendo. Eu acho que isso chama atenção para que realmente os órgãos fiscalizadores, quer dizer, e aí, quando eu falo dos órgãos fiscalizadores, como é que fica a Câmara Municipal que não observou isso? Como é que fica? Agora, entendeu? Porque isso já deveria ter sido observado pela Câmara Municipal. E o Tribunal de Contas, que faz a auditoria das contas anualmente, cadê? Onde estão os órgãos de fiscalização? Em adendo a isso que a doutora Ana Mara falou, é importante dizer que isso que ocorre lá em São Vicente reflete em toda a Baixada Santista. É isso que nós temos que também ponderar. Não é isso exclusivo do problema deles, né? Não, é nosso. Porque os problemas sociais que eles têm vão demandar soluções aqui na nossa região, aqui em Santos. Então o problema é de todos nós. Nós não podemos admitir que isso que ocorre em São Vicente possa vir a ocorrer em Santos. Nós temos que ser em Cubatão, porque na realidade a irresponsabilidade na gestão dessas empresas públicas é um escalabro administrativo, usando o termo certo, o qualificativo certo. 7:09, você está ouvindo o Bom Dia 98, vamos ao vivo até às 8:15 da manhã, programa jornalístico da CDL Santos Praia, aqui na 98 FM, e temos a participação dos nossos ouvintes. O Caio Chamarelli do Guarujá diz o seguinte: bom dia, referente à questão dos presidiários irem para casa complementarem a pena. Essa declaração do STF nada mais é do que a revelação que o sistema carcerário está falido. Vai ao encontro da a opinião do Caio Chamarelli, que ainda acrescenta o seguinte: isso só irá mudar a partir do momento que as leis forem revistas e cumpridas. Não adianta fazer milhares de presídios, tem que inibir de forma as pessoas não cometerem crimes, e se cometerem, elas têm que ser punidas, além disso, há que se trabalhar para inibir a reincidência, tá certo? Aí o Caio Chamarelli do Guarujá, muito obrigado. O Emílio diz o seguinte sobre a mesma pauta: bom dia a todos. Deveriam privatizar todos os presídios, deveriam privatizar o sistema carcerário? Eu não sei, não estou seguro disso. Eu acho que eu fico com o primeiro, o ouvinte que falou, Zé, que é o seguinte: o Caio, quando ele nota 10 pro Caio, porque realmente é o seguinte: o sujeito que comete uma infração, que comete um ilícito penal, ele tem que ter a certeza que ele vai ser punido. É isso que tem que. Senão, Zé, não adianta mais lei disso, daquilo, tudo. E se o cara não for pego, não for provado que ele fez o crime, como é que faz? Essa sensação de impunidade é que faz com que haja esses assaltantes da Via Anchieta, da imigrantes, por exemplo. O César do Gonzaga, o César que é taxista, diz: bom dia, Zé, e a todos da mesa. Ô César, obrigado mais uma vez pela audiência. Já está na sintonia desde o início do programa. Informa que a campanha dos taxistas é o taxista doador, um protesto civilizado e exemplar contra o Uber, contra o transporte clandestino na cidade. Ele declara o seguinte: na campanha, no protesto, eles conseguiram 89 doadores no hemonúcleo de Santos. A campanha foi bem aceita e estamos atingindo nossos objetivos, que é a fiscalização do Uber pela CT Santos. No próximo mês, eles farão uma nova campanha. Aquele contraponto que eu falei do César, tem que se elogiar esse tipo de manifestação, porque quando vê as pessoas atacando com violência os carros, só porque eles terem uma cor similar à do Uber, né? Você vê, os taxistas de Santos tiveram uma ótima ideia de protestar. 89 doadores
no Hemonúcleo de Santos. É uma forma típica de filantropia, não é? Exatamente. Eles manifestaram uma insatisfação, não é? Com uma prática de uma filantropia, porque doar sangue, principalmente para o Hemonúcleo de Santos, para qualquer hemonúcleo daqui da cidade, é muito importante, porque aqueles que estão precisando hoje de sangue, você poderá ser aquele que vai precisar amanhã, né? Então é obrigação nossa doar sangue. É um ato de civilidade, sobretudo. São Vicente, diz o Carlos de São Vicente, que é da cidade. São Vicente pode integrar a cidade para os índios e pedir desculpas porque os vereadores estão colocando a cara agora nos bairros para prometer que vão mudar a cidade. Vergonha total. O Carlos entende que os vereadores agora estão se movimentando porque, afinal de contas, é ano de campanha. Eleitoral, não é? E assim... Pode entregar a cidade para os índios, Ana Mara? Olha... Será que eles vão querer? Não vão, acho que não, de jeito nenhum. Eu acho que sim, não, né? É brincadeira, né? Evidentemente é uma brincadeira. E também ressaltando a responsabilidade social dos taxistas, parabéns. E lembrando que a Codesave, os funcionários da Codesave vão entrar em greve novamente, né? Isso também é algo que está sendo, nem sei se já entraram, mas já entraram, né? Já entraram em greve. Também porque também não tiveram reajuste e a situação só se agrava, né? Então, olha, Zé, eu não sou dirigente da FUNAI, nem me deram procuração para defender os índios, não, mas eu tenho certeza que se os índios aplicassem os seus princípios educacionais na gestão de São Vicente, certamente teriam mais êxito, seriam exitosos os atos dele do que em relação àqueles que são praticados durante os últimos 30 anos em São Vicente. Tem mais participação hoje, muitas participações, nós agradecemos, o número tem sido crescente. Você também que ainda não participou conosco, fique à vontade para interagir com a nossa bancada aqui no Bom Dia 98. Helena da Ponta da Palha parabeniza o programa e fala que o que falta no Brasil são apenas alternativas, tanto para os ricos como para os pobres. Você acha que é viável a pena alternativa, dependendo da gravidade do crime? Olha, o Brasil é um dos países mais ricos em elaboração de legislação penal. Tem uma série de penas alternativas. O duro, torno a dizer, é caracterizar a penalidade e dizer o cara, olha, o senhor está condenado, vai ficar em reclusão e a pena alternativa é essa. Chegar a este ponto que é o duro, não é? Chegar numa audiência e o juiz prolatar sua sentença com brevidade, sabe? Aqui no Brasil é muito demorado, é um processo burocrático e aí não é uma burocracia que existe hoje, é uma burocracia que vem desde os anos coloniais, sabe? Um negócio terrível, terrível, terrível. E daqui a pouquinho mais mensagens dos nossos ouvintes no Bom Dia 98. Fique à vontade, interaja conosco também. O WhatsApp está à sua disposição, 997829970, telefone fixo 3284-1100, facebook.com/Bom Dia 98, às 7h15, hora de uma passada pelo cenário nacional. Giro Nacional. Giro Nacional fala sobre a Polícia Federal que aponta teia ligada a avião usado por Eduardo Campos. Também tem aí propina, tem dinheiro desviado para campanhas de forma ilegal. E de que forma, Zé Geraldo, essa descoberta dessa teia ajuda ou prejudica a situação das vítimas que ainda buscam ressarcimento aqui em Santos? Se for caracterizado que eles são os proprietários, facilita, né? Os advogados aqui das vítimas de Santos vão atuar com celeridade e vão começar a cobrar, né? E porque é duro você ter uma ação e não sabe quem é o responsável por aquilo. Isso aí é mais uma sacanagem. É uma sacanagem, sabe? Existe grosse sacanagem, como dizem os alemães. Não, existe grosse sacanagem. Porque é incrível, Zé. É incrível ser utilizado uma aeronave por parte de um político e não saber de quem era a aeronave, pô. Como é que pode? E um político que representava, não é, Ana Maria Zé Geraldo, uma terceira via. É um político que tinha um desgaste de imagem realmente imperceptível, pelo menos aqui no Sudeste, não era uma alternativa. Eu estava vendo com atenção as propostas do Eduardo Campos, eu particularmente. Comum com essa tua ideia. Até assisti na noite anterior a entrevista dele no Jornal Nacional com muita atenção, depois daquela fatalidade, e agora essa descoberta, né, por parte da Polícia Federal.
Exatamente. E você vê, lavagem de dinheiro, o que está por trás é lavagem de dinheiro, né? Para escoar dinheiro oriundo de obras públicas para campanhas políticas. Olha que tristeza, eu acho uma tristeza. É mais do mesmo. Quer dizer, por um lado, que bom que está sendo desvendado isso, né? Mas assim, ele já não está mais aqui, quer dizer, a imagem que se tinha, como você disse, Zé, a imagem que se tinha de Eduardo Campos era uma imagem, né, de alguém que vinha com esta possibilidade para nós brasileiros, junto com a Marina, né? E aí, agora, tudo isso envolvendo o nome dele, eu imagino para a família, o constrangimento para a família, e assim, que pena que ele vai ser lembrado por isso. Ele vai e sem a possibilidade, inclusive, de se defender também, né? Mas o que vai ficar na imagem dele. Agora, por outro lado, que bom que isto está sendo, que a Polícia Federal, mais uma vez, né, incansavelmente, por um lado a gente reclama aqui, né, da falência de várias instituições, mas a Polícia Federal tem demonstrado, né, a sua competência, e que bom que realmente conseguiu identificar esta teia e vai poder realmente trazer à tona tudo que está por trás disso. Então, parabéns à Polícia Federal, e que bom, né, e que realmente os responsáveis eles sejam severamente punidos. É triste, tudo isso é muito triste e lamentável. Eu fico, como brasileiro, como cidadão, incomodado, não é? Porque você vê, o que houve ali, o que operou? Foi feita uma doação de campanha para poder colaborar com o candidato à presidência da República. Esse negócio de doação de campanha, e aí ele diz assim, o partido chega e diz assim, não, mas foi tudo feito dentro da lei, legalmente. Não existe. Você acha que uma empreiteira, Zé, vai dar 5 milhões, 10 milhões? Não é doação. Isso chama-se, em linguajar vulgo, voltar. Porque quando o sujeito dá, ele vai querer. Ele não é é dando que se recebe, dizia São Francisco. Não é verdade? Não é verdade? É dando que se recebe. Então isso, tecnicamente falando, tem que mudar. Não chama-se doação, é volta. Quando uma empreiteira dá para um candidato, ela quer uma volta. Como é que ela vai dizer, como é que esse dinheiro saiu do caixa da empreiteira e diz assim, doei. Doou, mas sabe que vai receber, vai cobrar, vai ter a fatura. E também que estranha é o silêncio do PSB, não é? Naquela altura, o vice-governador Márcio França, que eu respeito muito, se colocou publicamente dizendo, olha, o PSB vai atuar no sentido de ressarcir as pessoas, e aí agora? Não, mas eu também acho que deu pronunciamento da dona Marina. Também. Aliás, a dona Marina da Rede. Também. Eu, como cidadão, aponto 2 defeitos. Primeiro, a atuação dela perante esse caso, ela até agora não se manifestou, e também até agora não engoli as explicações dela no caso da Samara. Porque para mim a Marina era a grande ambientalista desse Brasil. Aí quando ela tinha que enfrentar os poderosos, sim, ela fala, não gostaria de manifestar, sem conhecimento da situação. Você tem que ir lá, você tem que sentir, você tem que estar com o povão. Ela declarou que ela não queria parecer oportunista, mas aí não é oportunismo, né? Necessidade. Que isso, Zé? Você tem que ir lá. Eu tô dizendo a declaração dela, sem e a solidariedade, Zé? E a solidariedade que deve ter todos nós? Que isso, pô? Inadmissível. Perdeu o meu voto. Declaro que não votarei na Marina. A advogada Janaína Pascoal rebate pedido de cala a boca de Gleisi Hoffmann. A senadora Gleisi Hoffmann anda em dócil, né, com a prisão do marido, e também com o cerco se fechando contra a sua aliada política, a presidente afastada Dilma Rousseff. Não é o ideal, né? Falta aí o decoro. Cala a boca não é um tratamento. Imagina nós aqui, por uma discordância de opinião, uma diferença, falar assim, você cala a boca aí que, entendeu? Não é por aí, né? Olha, Zé, quem disse... Ainda mais uma senadora e uma jurista. Não, mas a senadora deixou bem claro, se colocou numa posição de autoridade, eu sou senadora, exatamente, carteirada. Deu uma carteirada, né? Eu sou o guarda e você é o pedinte. Foi mais ou menos assim. Mas recebeu uma paulada da Janaína Pascoal, que caramba, ela ficou com corda. Sabe, aquele golpe de Mohamed Ali, mandou o cara para nocaute direto.
Veja, porque ela diz assim, olha, eu não estou falando nem como professora, nem como advogado, estou falando como mulher, como uma cidadã. E a senhora é muito autoritária. Acabou. Ana Mara. Eu acho que isso acaba realmente com a imagem da senadora, que já não está boa, né? Já está bem comprometida, quer dizer, é complicado, é inadmissível. A carteirada que ela deu, a gente chama no popular assim, né? Que teve até memes na internet brincando com isso, mas essa prática do país que o Rick acabou de mencionar aqui, não é? Esta cultura do, escuta aqui, você sabe com o que você está falando? Esse tipo de atitude é que gerou aquele absurdo no Rio de Janeiro. Como agente de trânsito, ela parou no cumprimento do seu trabalho, parou um juiz, porque ele estava acima do teor alcoólico permitido, foi parado na lei seca, e ela já está condenada em segunda instância a indenizar o juiz. Essas distorções surgem do autoritarismo, justamente dessa frase, dessa postura. Você sabe com o que você está falando? É o que o PM ouve muito na rua hoje, sabia? Numa blitz. Sociedade deseja a tolerância zero. Aí ele vai parar um carro para uma averiguação, uma investigação, e muita gente fala, vai prender bandido, você sabe o que você está falando? Aí daqui a pouquinho o policial é repreendido. Então nós temos que refletir sobre esse tipo de atitude. Isso não pode perdurar de maneira nenhuma. Deixo a palavra aí com os comentaristas. Ô Zé, sem dúvida alguma, você bateu, clarificou bem, a Ana Mara também. Nós temos que combater todo e qualquer ranço de autoritarismo e de soberba, sabe? Eu sou uma pessoa criado com muito orgulho, com muito satisfação por uma mulher chamada Maria Gomes Barbosa, que me ensinou o seguinte: você estando com as suas razões, com a sua verdade, lute pelos seus direitos. E eu sou assim, não é? Isso significa, às vezes, não ser politicamente correto, não é? Isso envolve não ser dissimulado. Isso envolve ser direto e bem objetivo. Porque o que crassa também nesse país, além da corrupção, além do desperdício, a falta de personalidade, de você faltar com a verdade, com a palavra, com os outros, você desrespeitar. No momento que você mente, no momento que você é aético, você está desrespeitando aquele que se relaciona com você, aquele que você está dialogando, argumentando. É o que eu penso. 7h24 é o Bom Dia 98, estamos em pleno giro nacional e a senadora Gleisi Hoffmann também é envolvida indiretamente ou diretamente, vamos ainda saber, no próximo tema. Procuradores se queixam da soltura de Paulo Bernardo. Ana Mara, o ex-ministro, foi libertado junto com outros acusados da operação, não é? Por despacho do ministro Dias Toffoli. Estranhamente, porque ele não tem foro privilegiado e o juiz, inclusive, está questionando porque ainda não foi identificado onde está esse dinheiro desviado, né? Então tem vários aspectos aí que até justificariam a prisão dele, sim. Do ex-ministro, né? Então é uma situação delicada essa. Eu acho que ela ainda vai trazer vai trazer novos elementos, sim, para todos nós. Eu estranhei essa interferência, né? Porque ele não tem o foro privilegiado, quer dizer, isso ficou Paulo Bernardo não. Então, ele não tem. E por que teve essa interferência, né, do Dias Toffoli? E assim, é complicado, eu acho extremamente complicado, porque ele sequer foi ouvido também. Os procuradores ficaram surpresos porque a medida, sequer tiveram tempo de interrogar essas pessoas, de cuidar, por exemplo, se fosse necessidade de uma tornozeleira eletrônica. Sim, não tem nada. Foi de repente, né? Na verdade, foi uma prisão até que eles fossem ouvidos, para que depois novas providências fossem tomadas, né? Então, muito estranho. O ministro Dias Toffoli, que já foi advogado do Partido dos Trabalhadores, no entendimento de muitas pessoas ligadas ao direito, pegou uma lacuna jurídica e liberou o Paulo Bernardo. Inclusive o juiz federal que determinou a prisão dessas pessoas, o juiz Paulo Bueno de Azevedo, ele falou, olha, discordo frontalmente, colocou publicamente a sua discordância
ele entendendo, até rebatendo uma das alegações do ministro Dias Toffoli, que foi ferido o foro privilegiado da senadora Gleisi Hoffmann, mas no despacho do juiz não tem nada referente à participação da senadora no esquema. É verdade, mas tem que ponderar o seguinte: na realidade ele quis descaracterizar o constrangimento, digamos assim, ilegal entre aspas, né? Ele entendia que o Toffoli entendia que ele poderia responder todos os questionamentos por parte do necessário pelo Ministério Público e o Juízo Federal de São Paulo, mas ele também disse o seguinte: o cidadão vai ter que responder. Veja bem, não é tão simples assim. Ele não foi libertado, ele foi liberado do constrangimento da prisão, mas ele vai ficar em casa, entregou o passaporte, sabe? Vai responder, quer dizer, procede tudo aquilo que foi levantado. Não teve o rigor da Lava Jato. Talvez o juiz de São Paulo não embasou como embasa essa diferença, viu, Zé? Você que é o... o juiz disse que é um desdobramento da Lava Jato. E a questão ele disse o seguinte, que como é que você faria uma busca na casa do Paulo Bernardo, sendo que a senadora Gleisi Hoffmann mora lá também, né? Então, houve também um jogo de palavras, ele dizer, não, mas aí afrontou o fórum privilegiado dela. Exatamente. Aí ele aí quis aliviar pros amigos, né? Vamos falar um português bem claro. Houve um alívio, né? Os amigos, né? Porque afinal de contas foram amigos no Ministério do Lula. Lula foi foi presidente e ele ministro do Planejamento. E das Comunicações também, Zé Geraldo. Também. E o Toffoli naquela época era o AGU, né? Tem isso tudo. Quer dizer, veja, mas isso não significa que o Bernardo está livre das acusações. De maneira nenhuma. Ele apenas foi libertado, está respondendo em liberdade. Por outro lado, eu coloco, será que se a fundamentação fosse feita pelo Sérgio Moro, tinha dado o que deu? É questionamento que eu faço. Governo vetará 100% de participação de estrangeiros em empresas aéreas. E aí, Zé Geraldo? Reserva de mercado. Nós temos já em outros setores aí as reservas para que você não possa. A ampliação vai de 20% para 49%. Bem como nos veículos de comunicação. Os estrangeiros não podem participar. Mas no setor aéreo, qual é a sua avaliação? Olha, Zé, tem um lado estratégico aí de segurança nacional que eu não posso ponderar, e entregar todos os equipamentos de transporte de massa, assim, principalmente o aéreo, que é estratégico para o Brasil, para uma outra nação. Eu não sei se isso aí é válido, não é? Porque agora, Zé, ter 0 de participação, ou ter 10%, ou 15% ou 20% de participação nacional não quer dizer nada, não é verdade? Na minha opinião, não quer dizer nada. É a mesma coisa. 10, 15 ou 0 para mim é a mesma coisa. A menos que o Brasil tivesse aí 51% de participação e os americanos 49%. Isso visto sob o ponto de vista estratégico de segurança nacional. Agora, sob o ponto de vista de economia, tá? Para favorecer o consumidor, com certeza foi uma boa solução. Porque o que vai acontecer? Vai trazer novos métodos de gestão para o Sistema Aéreo Nacional de Transporte de massa, e com certeza também as tarifas vão cair. Com certeza, vão ter uma prática comum do mercado americano, né? E eles têm muito mais expertise, muito mais capacidade do que nós, e how to make money. Isso é verdade. 7h30, gostaria de se manifestar, Ana Mara, sobre o tema? Só que ficou limitado se o veto realmente proceder, fica limitado a 20%, sendo que em março a presidente Dilma, afastada. Ela já tinha elevado para 49%. Eu acho prudente, realmente, 100%, sem uma discussão mais profunda, sem que isso realmente seja, as regras estejam bem claras, eu acho complicado. Acho que a medida foi uma forma de atrair investimentos para o país, né, no momento de crise. Mas ela deve ser mais cuidadosa. Vamos em frente agora com o recado da churrascaria Tertúlia, terminado por aqui o Giro Nacional do Bom Dia 98, rodízio de carnes nobres, adega climatizada, buffet de saladas e frios sensacional, um excelente atendimento, uma vista
bonita ali, da Ponta da Praia, um lugar mágico aqui da cidade de Santos. Eu adoro a Ponta da Praia, aquelas muretas estão sendo reconstruídas. Mas a Tertúlia continua com o padrão de atendimento de sempre, a qualidade em primeiro lugar, um time de garçons experientes, preparados para te atender da melhor forma possível. Tem o time das carnes, das bebidas, tem os aprendizes, os cumins. Poucos restaurantes aqui em Santos utilizam os cumins. A Churrascaria Tertúlia também dá oportunidade aos novos para que eles aprendam o padrão de atendimento de uma das melhores churrascarias do país. Quem é de fora aqui da Baixada vem sempre a Tertúlia, quem é de fora do país também, e nós da Baixada Santista temos o privilégio de ter uma churrascaria desse porte. Churrascaria Tertúlia, hoje o rodízio é R$54,90 no almoço e no jantar. Bartolomeu de Guzmão, 187, telefone 3261-1641. Vamos agora ao intervalo comercial, voltamos já com o Bom Dia 98. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu 3226-6200. 7h34, seja bem-vindo ao Bom Dia 98, e é o programa jornalístico da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na 98 FM, das 6h45 às 8h15 da manhã, confirmando a hora certa, 7h35 agora. E tem um recado para você da Blanche Moda em Branco, você que é profissional de saúde, você que precisa trabalhar com roupas que atendem às normas técnicas que são inerentes às profissões de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, enfim. E você que gosta de roupa branca, pode procurar com certeza a Blanche Moda em Branco, uma loja muito bem montada que fica ali no Supercentro Boqueirão. Tem calças de vários modelos, vários tamanhos, tem os sapatos que se adequam às normas técnicas, né? A NR32, por exemplo, jalecos com os melhores tecidos à sua disposição e também um excelente atendimento. A minha dica para você que precisa trabalhar de branco, você gosta de branco, é a Blanche Moda em Branco, Supercentro Boqueirão, lojas 93 e 94, Oswaldo Cruz 319 em Santos. E o próximo tema, teremos daqui a pouquinho aqui na cidade de Santos a presença do governador Geraldo Alckmin, que virá para assinar o termo que liberará recursos para manutenção, para colocar em funcionamento o Hospital dos Estivadores, e também o governador vai inaugurar o Bom Prato do Morro do São Bento. O Bom Prato que está muito demandado por conta do desemprego, e um equipamento importante, mas creio que o tema primordial, Ana Mara, seja essa preocupação, não é? E esse anseio para que esse equipamento, o Hospital dos Estivadores, entre em pleno funcionamento o mais rápido possível, e o governo do estado vai contribuir com recursos. Não sei até que ponto, até quando, não está muito claro isso, mas pelo menos para iniciar o trabalho, me parece que hoje será garantido com a assinatura desse tema, que aliás o presidente Nicolau Obeide, da CDL, foi convidado e será presente. Você também, Zé Geraldo, foi convidado? Será presente na solenidade lá dos Estivadores? Sem dúvida, estarei lá. Ana Mara, por favor. Óbvio que esse apoio, o Hospital dos Estivadores é um hospital regional, né? Ele é localizado em Santos, mas é um hospital de alcance regional. Então, fundamental a participação do governo do estado e do governo federal. O governo federal ainda não assinou apenas com as emendas, né, dos deputados federais que estarão encaminhando essas emendas aqui para o hospital. E seja bem-vindo o governador que vai assinar o convênio para esta parceria aqui com o município de Santos, para que realmente o hospital possa iniciar o seu funcionamento. Embora ainda não iniciará com a capacidade total, né? Infelizmente. Exatamente. O recurso não possibilitará o início, né, do funcionamento na sua capacidade plena. Mas, enfim, é aquele velho problema, né? Os equipamentos públicos, eles necessitam de verba. Quando se pensa no orçamento, não tem só que pensar na implantação, mas no funcionamento, né? E se isto não for cuidado, acaba ocorrendo esse tipo de problema que a gente está enfrentando agora. O hospital está pronto e precisa de recursos para funcionar. Claro, né, insistindo, é um equipamento que não pode funcionar com recursos apenas do município, obviamente. Nenhum município tem condições. Nem tem condições, é claro.
Então ele depende essencialmente para o seu funcionamento das parcerias com o governo estadual e com o governo federal. Então, bem-vindo, governador. Agora, nesse caso sim. E o Bom Prato em relação tem ao aumento Bom de demanda. Prato, é um equipamento importante, né? O primeiro equipamento foi aqui na região do Mercado. Eu participei, acompanhei todo o processo de implantação deste equipamento, né? E assim, mais um equipamento, né, dessa natureza, importante, porque veja, do preço que está a alimentação hoje em dia, quer dizer, é um absurdo, quer dizer, você poder oferecer, e lembrando, é um serviço de extrema qualidade, né? Então é uma alimentação balanceada, acompanhada por nutricionistas, quer dizer, a pessoa come, se alimenta de uma forma saudável. Eu acho que, assim, é muito bem-vindo realmente, diante da crise que a gente está enfrentando, né? Do desemprego, uma série de problemas que estão afetando as famílias. Este tipo de serviço, ele realmente, vem ao encontro de uma necessidade básica, que é a alimentação, e uma necessidade básica sendo atendida com qualidade. Então, muito bom, né? Parabéns, e que realmente ele atenda da forma como ele se propõe e possa beneficiar muitas pessoas. Parabéns às autoridades envolvidas nesse projeto. E aí eu volto ao passado, quando existia ali na Praça da República, em Santos, o antigo SAP, que servia de prato de sopa para muitos e muitos portuários que não tinham condições de sobreviver e pagavam ali, perto do número 87 da Praça da República. E tinha também um prato de sopa, o nome, que era dirigido por entidade privada aqui em Santos, né? Ali na 7 de setembro. 7 de setembro. Que havia uma grande demanda. Então, alvíceras para esse equipamento para o Morro de São Bento. Mas eu gostaria de falar, sobretudo, da importância da inauguração do Hospital dos Estivadores. Eu vejo esse hospital, na realidade, como disse a doutora Ana Mara, é um hospital regional para toda a Baixada. E com certeza vai servir os serviços das demandas dos 9 municípios da Baixada Santista, porque é um hospital, uma obra limpa, um hospital projetado com cuidado, feito, vai atender uma grande demanda não eletiva por parte da população. Agora, não é justo que somente o município de Santos, né, arque com os custos disso. Na realidade, Zé, já estava na hora de ter um consórcio e cada município dar a sua contribuição para o custeio deste equipamento, não é verdade? Porque vai atender gente de Praia Grande, Cubatão, São Vicente, Guarujá, até São Sebastião pode vir gente para cá, não é? De Peruíbe. Por que não todos esses municípios também derem uma contribuição? Por exemplo, se cada um der 200 mil ou 300 mil, já ajuda, é fundamental, porque não é só dizer assim, não, a Santa Casa, por exemplo, é de Santos, esse hospital, os Estivadores, você não é de Santos, é da região. Está em Santos, entendeu, o meu conceito? Sim. Porque fica todo mundo cobrando do secretário da Saúde, por exemplo, né? É claro que ele tem que ser eficiente, porque ele é o gestor do SUS na Baixada. Claro que tem que ser. Mas eu acho não, minha opinião é de que todos os prefeitos, todas as autoridades ligadas à saúde em cada município da Baixada têm que integrar e têm que dar a sua contribuição, não só na parte financeira, mas também na parte do trabalho. Esta questão abordada pelo José Geraldo, ela chama atenção para um outro aspecto. O Hospital de Cubatão está prestes a fechar. Quer dizer, a região, o país vive uma crise séria no que diz respeito à área da saúde. Óbvio que a nossa região não acontece diferente. Então, a gente tem os hospitais nos respectivos municípios, eles estão passando por problemas sérios. Verdade, este é um tema para o Condesb. Este é um tema que deveria haver, quer dizer, e aí Santos inaugura mais um equipamento com dificuldade para fazer a gestão, que vai atender a região. Quer dizer, já temos aqui o Hospital Guilherme Álvaro, que é um equipamento do governo do estado e que atende a região.
Mas assim, os municípios da região, eles estão sofrendo e os hospitais públicos estão com sérios problemas. Então, esta questão, ela realmente, ela demanda urgentemente esta integração e este esforço conjunto de todos para que boas soluções sejam dadas para a saúde pública da nossa região. Agora, Ana Mara, tudo é festa, mas como você disse, vou te parafrasear, bem-vindo, governador, para falar, e a questão da segurança no sistema cheio de imigrantes? As operações estão sendo feitas, as incursões com carros descaracterizados, policiais de São Paulo, há efetivo suficiente na Baixada para atender a atual demanda de combate à segurança pública? Então, o governador virá para cortar fitas e responder também à população da Baixada Santista o que o governo do estado de São Paulo vai fazer efetivamente para contribuir com os comandos regionais, que eu sei que nós temos aí o doutor Gaetano Vergini, que é muito dedicado, não é? Sim. No DNT6, o coronel Marcelo de Jesus, que é um PM também, também um grande profissional da polícia, um homem preparado, mas que eles têm carências, sim, para combater o crime, para investigar, para promover a inteligência, para a gente coibir esses crimes. Então, o governador Geraldo, que ele venha e também nos dê um alento aqui na Baixada Santista quanto à questão da segurança. Nós não podemos deixar de citar esse dado também nessa visita oportuna para duas boas iniciativas, evidentemente, do governo do estado de São Paulo. Eu li, Zé, que a região aqui da Baixada foi a primeira do estado em aumento do número de desempregados, Zé. Ela bateu em termos de 23 mil novos desempregados somente nesse primeiro semestre de 2016. Quer dizer, é uma região carente, que demanda toda atenção, não somente sob o ponto de vista de recursos financeiros materiais, mas também sob o ponto de vista de atenção, de gestão, de verificar o que é possível para minimizar esses problemas, se não eliminar, que é o altamente desejado. O ouvinte Carlos Eduardo Tenório coloca o seguinte: o correto seria ter hospitais em cada cidade, não centralizar tudo em Santos. O governo do estado deveria pensar também em outras cidades, pensar a saúde regionalmente. É o entendimento do Carlos Eduardo. Mas olha, aquilo que e o hospital de Cubatão que está parado? Sim. E o hospital de São Vicente e São José que está parado? Não é verdade? Só tem aqui, o equipamento que tem é o Guilherme Álvaro, que atende todo o litoral, foi construído para isso. É um hospital antigo, talvez, depois da Santa Casa o mais antigo, o terceiro, que tem a Santa Casa, Beneficência, e depois o Guilherme Álvaro. Caramba, e aí? Agora, esse estivador é o equipamento novo que vai funcionar assim para auxiliar o quê? O Guilherme Álvaro. Você vai ver o que vai acontecer. Mas eu concordo com o ouvinte e assim, tem que haver uma compatibilização do que, quer dizer, não é possível. O governo do estado, né, ele precisa olhar para o que está acontecendo na região em relação à saúde, não é? Então, ele vem aqui trazer recursos para o município de Santos, ótimo, seja bem-vindo, mas como é que fica o hospital de Cubatão, como é que ficam os outros municípios também? Eu acho que isto precisa ter, eu insisto, é um assunto para o Condesb e tem que ter união de todos os municípios para olhar para essa questão, porque isso interessa a todos, que realmente a saúde pública da região, ela realmente esteja saudável, né? Onde fica a AGEM nisso, Ana Mara? AGEM. A AGEM, ela é a agência... Não, o órgão de planejamento? Sim, exatamente, a AGEM, Condesb, na verdade o Condesb é o órgão político, né? E a AGEM é a executora, é a agência que faria os projetos. Exatamente. Né? Porque, na realidade, tudo volta à eterna questionamento. Falta de política de planejamento. Vamos aos nossos ouvintes. O Sérgio Freitas comenta sobre o aumento do pedágio. Só dor de cabeça, sem comentários. Tem a mensagem também do Alan, os ouvintes se manifestando sobre todos os temas aqui no programa. Muito obrigado pela participação. Sou o Alan, do bairro do Gonzaga. A minha pergunta é: seria o Eduardo Campos mais o oportunista ou ele foi vítima de um sistema que não aceita pessoas com ideias patrióticas e que realmente querem mudar a nação e que não se submetem ao sistema que governa o país? Tem muita gente que acha que tem mais coisas por trás, né?
pequena teoria da conspiração sobre a queda do avião do Eduardo Campos. Mas no Brasil, não dá para se duvidar 100% de nada, né? Ô Zé, eu não acredito não que tenha havido uma sabotagem. Eu também não gosto muito de teoria da conspiração. Eu entendo que deve ter havido um ato falho, né? Um ato de erro de manutenção, erro de piloto. O piloto não conhecia aqui a Baixada, não é verdade? A Baixada é uma região difícil de aterrissar aqui. Veja, você tem uma pista de pouso cercada de montanhas por todos os lados e também um porto. É uma região difícil, não é qualquer piloto que aterriza aqui, não. A gente tem que colocar isso e as condições do tempo naquele dia do acidente, né? Então, não dá para você falar que houve uma sabotagem. Isso aí eu não acredito, não. A única coisa que eu faço, os meus comentários negativos em relação a isso, é que não se saber quem era o dono efetivamente do equipamento, da aeronave. Isso aí eu acho o fim da picada mesmo. E até hoje as famílias não terem tido um desfecho, né? Nas suas ações em função disso. E mais uma notícia dá conta do seguinte: o presidente interino Michel Temer anunciou um reajuste de 12,5% para o Bolsa Família a partir de julho. O aumento é de 3,5 pontos percentuais a mais do que havia sido anunciado pela presidente Dilma, afastada em maio. A Dilma havia dito nas redes sociais que a primeira coisa que faria caso retornasse ao poder seria pagar em reajuste do Bolsa Família e que o governo provisório tem obsessão por cortar as políticas sociais. O Temer já respondeu prontamente e assinou o reajuste em 12,5% do Bolsa Família, o que interfere naquela leitura, naquele número que diz respeito ao valor que corresponde à extrema pobreza. Ô Zé, a questão não é só dar o aumento para corrigir a inflação. Eu acho que era uma oportunidade do governo Temer, sabe, acrescentar algo mais o Bolsa Família. Claro que o Bolsa Família é um programa meritório visando atender as demandas dos mais necessitados, mas também, Zé, tinha que ter uma metodologia, um processo de controle com o objetivo, com o fito exclusivo de reduzir aqueles que demandam Bolsa Família, porque o que eu vejo? Aplica-se um recurso do governo e não se tem um controle disso, Ana Mara. Talvez você possa dizer mais do que eu, porque é o seguinte, cada vez mais miseráveis, usando o termo claro, porque só demanda aquele que tecnicamente é um miserável, não tem condições de sobreviver. Mas e aí, como é que se pode fazer para qualificá-lo, para ele voltar, para ele produzir, para ele ser reintegrado na sociedade? Porque quando você visita o sertão de Pernambuco, o sertão das Alagoas, você verifica que esse Bolsa Família está sendo empregado para pagar a prestação de moto, não é? Prestação de carro, essa que é a verdade. E um investimento no homem, para que o homem se qualifique, para que ele possa trabalhar, para que ele possa ter uma profissão, Zé, para que ele possa produzir, para ele mesmo, para que ele seja autossustentável, aquele conceito de sustentabilidade. Este programa é um programa que o caráter dele, ele deve ser temporário. Sim. Né? E o que a gente vê é que ele acaba ficando permanente, as pessoas vão se acomodando com o recebimento deste recurso. É um programa que tem que ter uma parceria completamente estreita com os municípios, porque justamente para que haja este acompanhamento assim absolutamente de perto das famílias que recebem este benefício, para que a família receba o benefício, mas dê a sua contrapartida. A contrapartida é o quê? É manter o filho na escola, é participar de programas de formação, programas de capacitação profissional, enfim, programas que realmente façam a promoção da família e retirem essa família de uma condição de extrema pobreza. E a gente sabe que não é apenas o recurso financeiro que faz com que essa família saia da condição de pobreza. É uma série de outros recursos e é aquele chamado empoderamento que é feito, né, gradativamente às famílias, que farão com que elas saiam da condição da pobreza. Quer dizer, o repasse do dinheiro por si só,
ele não leva a lugar nenhum. E como nós brasileiros somos muito criativos, também no Bolsa Família ocorrem desvios, e a gente viu isso, Sim. que vinha ocorrendo desvio no repasse de recurso do Bolsa Família, enfim, né, mas não vamos nem olhar para isso agora. Então, assim, é um programa, diria que é um programa necessário, porém o caráter dele é provisório, não é de caráter permanente. E a parceria com os municípios para este acompanhamento é fundamental, porque realmente é no município que a família mora. O governo federal não faz este acompanhamento, não tem como fazer. Então é o município que realmente sinaliza e acompanha de perto esta família e que trabalha na promoção realmente da família para que ela saia da condição do Bolsa Família. Eu vou dar um depoimento pessoal. Quando eu era criança, ainda estava no ginásio, e minha mãe tinha dificuldade de sobreviver, e ela procurou uma entidade que tem ali na Conselheiro Lema, chama Auxílio aos Necessitados, existe até hoje. Não é? E minha mãe se inscreveu, e eu me lembro que eles exigiam que a minha mãe provasse que eu estava matriculado no grupo escolar Padre Marcelo Guzmão, e mais que eu tinha sido aprovado. Sim, isso. Senão minha mãe perdia o direito a isso. E isso foi muito importante para mim, serviu de base para quando eu entrei na Universidade, na Federal do Paraná, para entrar na Casa do Estudante Universitário, foi dada uma certidão por parte desse auxílio necessitado a minha mãe, que serviu para mim, para provar que eu era carente e podia morar na Casa do Estudante. Veja, é um ciclo. Naquela época, a sociedade civil, Ana Mara, funcionava muito bem em auxílio a essas coisas. Sim. Hoje eu não vejo mais isso. Acima de tudo um programa educativo. Isso. A família tem que participar, ela recebe um recurso, mas ela tem que dar sua contrapartida. Então, exige, é um programa que exige uma participação da família, um esforço. Agora, para isso, tem que ter programas, para que realmente a família possa participar. Tem gestão, administração, né? Tem que ter as alternativas para que a família possa participar, porque se não tiver também, aí por isso a participação dos municípios é decisiva neste programa. Com o novo reajuste, o valor final médio do benefício do Bolsa Família ficará em R$182. E a presidente Dilma disse, olha, o Michel vai acabar com você, sempre esse discurso, né? Quem quer se opor ao PT vai acabar com Bolsa Família. Mas, recentemente saiu uma pesquisa em que a popularidade está muito baixa do presidente Michel Temer. Então, com certeza, temos aí uma influência nesse sentido. Mas aí a diferença entre o político e o estadista. O estadista, ele não está trabalhando, administrando, o Zé, para uma gestão, para o nome dele, de acordo com os interesses pessoais dele, sejam ele de político ou de ganhar eleição. O estadista está interessado em quê? Em promover as condições de desenvolvimento do povo. Eu entendo que o presidente Temer perdeu uma oportunidade, sim, de dar esse aumento que tinha que ser dado, mas também implementar uma política pública de controle do Bolsa Família, como disse a Ana Mara, de fazer com que esse programa fosse mais educacional do que meramente de assistência social e cobrasse daqueles que receberam Bolsa Família, tivesse uma contrapartida por parte deles, porque no passado, Zé, isso era muito importante, pelo menos numa cidade como Santos, que é a terra da liberdade e da caridade. 7h57, vamos fazer uma parada aqui do nosso programa, o Bom Dia 98, mas antes tem um recado da Black Jaw Choperia. Black Jaw hoje já aberta a partir das 18 horas à sua disposição, com diversos tipos de cervejas, drinks, sanduíches, porções, sobremesas, e de quarta a domingo tem música ao vivo com as melhores bandas da região, um ambiente agradável, um cardápio totalmente renovado. Hoje parece que o tempo vai ser menos frio, né? Menos frio. A previsão diz que podemos chegar até 24 graus de máxima hoje, e você pode tomar um chopinho hoje na Black Jaw, por que não, hein? Uma grande pedida, bem no meio da semana, quebrar um pouco essa rotina estressante que a gente vive. Olha, a Black Jaw ainda te oferece o estacionamento gratuito no Mendes Convention Center. Vale a pena, e eles também têm uma bela estrutura para eventos, 2 ambientes muito agradáveis, e é só você entrar em contato com o pessoal da Black Jaw para maiores esclarecimentos, enfim, para fazer suas reservas. General Francisco Glicério 206 no Gonzaga, em Santos. O telefone é o 3228-7570,
7570. Black Jaw Choperia. Bom Dia 98 volta já. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. 8 em ponto, de volta com o programa jornalístico da CDL Santos Praia, Câmara Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom Dia 98 no seu rádio, 8 em ponto, confirmando hora certa. Vamos ao vivo até às 8h15 da manhã. Daqui a pouquinho os destaques do esporte. Informações que chegam de Brasília. Carlinhos Cachoeiro, bicheiro Carlinhos Cachoeira é preso em operação contra lavagem de dinheiro. O empresário foi detido no condomínio de luxo em que mora em Goiânia. Há também mandatos de prisão contra Fernando Cavendish e Adir Assad. Ele que se apresenta como empresário, né? O Carlos Augusto Ramos. O Carlinhos Cachoeira, um contraventor conhecido em um dos alvos da Operação Saqueador, que visa prender pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de 370 milhões de reais. Também há mandados de prisão contra Adir Assad e Fernando Cavendish, que é dono da empresa Delta Construções. Por volta das 7 da manhã, a Polícia Federal esteve na casa do Fernando Cavendish, mas os agentes descobriram que o empresário está no exterior. A casa dele fica na Rua Delfim Moreira, um dos endereços mais caros, em frente à Praia do Leblon, que tem apartamentos com preços milionários, e mais uma ação efetiva da Polícia Federal. Esse Cavendish, ele era um dos proprietários daquela empresa Delta. Exatamente. Que faturava uma série de obras, né? Que ganhou uma série de licitações no governo Lula, não é? Quer dizer, tá tudo imbricado nisso aí, sabe? Ô Zé, essas questões é chovendo molhado. É o mesmo processo, dizer, aí você vai verificar o seguinte, que os partidos políticos receberam, vamos dizer assim, não, nós recebemos doações legais. Quer dizer, a legalidade deles darem entrada no dinheiro, viu, Zé? O que houve uma legalidade da entrada do dinheiro. Agora, a origem do dinheiro ninguém discute. Isso que é o fim da picada, ninguém discute. Ah, foi doado pela empresa Delta. Tudo bem, foi doado. E a origem desse dinheiro? A Delta deu esse dinheiro assim por livre deliberação ou porque ela entende que vai haver uma volta? Por isso que eu acho o seguinte, tem que trocar o verbo doar pelo verbo voltar. Porque nesse caso aí tem que ser aplicado o verbo voltar, porque é a volta e não a doação. Então, você conhece a Avenida Delfim Moreira, Ana Mara, no Rio de Janeiro? Não. Nossa, não. É realmente os endereços mais caros do Rio. O Ronaldo Fenômeno tem nada a ver com sua operação. Tem um apartamento lá também, que ele alugou pro Sepp Blatter, né? José Blatter durante a Copa do Mundo. Mas talvez seja um dos locais mais bacanas para você fazer ver a paisagem humana. Ah, sim, com certeza. Ainda não tive essa oportunidade. Não, você teve. Você morou lá no Rio e conhece melhor do que eu lá. Ah, que isso, Zé. Mas eu acho que ir do Leblon, verificar, andar pelas ruas lá é uma curtição gostosa. É uma maravilha. Meu irmão, o Fernando, mora lá no Leblon também, é sempre um lugar bem agradável, bem bacana. Infelizmente a gente está falando de dinheiro lavado, vindo de contratos públicos, né? É isso aí. E repassado a empresas de fachada. Então, o montante envolvido nisso é a bagatela de 370 milhões. É muita grana. Quer dizer, sabe, gente, é dinheiro público. E aí a gente vem falar do Bolsa Família, aí fala do Bom Prato, aí fala do hospital que não consegue funcionar, do hospital de Cubatão que está fechando. Quer dizer, isso assim, né? Só pra começar, nem pra começar, não dá nem pra começar. Mas quer dizer, e bilhões, porque neste universo se fala de milhões, de bilhões, quer dizer, de dinheiro dinheiro nosso que tá no exterior, quer dizer, dinheiro para atender poucos, enquanto muitos estão precisando de desemprego no patamar que chegou no nosso país. Então, assim, eu diria que é revoltante, né? E que bom que essas pessoas realmente estão sendo identificadas e devidamente punidas. Mas, veja, nós estamos falando de dinheiro público só, hein? Nós estamos falando de desperdício público, mas também nós temos que falar, e ainda não começou a ser investigado, porque no Brasil falta uma legislação sobre isso, é a corrupção que existe entre empresas privadas,
que também aumenta o custeio. Porque, por exemplo, nos países desenvolvidos, na Espanha, está bem tipificado o crime praticado entre particulares de corrupção, de fraude, sabe? Porque isso também encarece a vida das pessoas. Só colocar uma parte, você está corretíssimo. A Operação Broca Livre da Lei Rouanet trata justamente disso. Sim. As empresas privadas participando. Tudo bem que é com uma lei de incentivo federal, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Isso é uma dobradinha aí. Mas de empresa privada para empresa privada. Uma se locupletando da outra. Entendi. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. E aí. Exatamente. Isso é a sacanagem da sacanagem. Na Espanha, quando isso ocorre, o Ministério Público é, pena mínima, 8 anos para os infratores. Aqui nós não chegamos ainda a essa discussão. Eu diria, Zé, voltando aos latinistas, pecúnia não olet, significa o dinheiro não tem cheiro. Todos os caras que não tem comportamento ético adequado quer ganhar dinheiro na marra, não é verdade? Sim. Essa é a questão. Porque a vida não é só ganhar dinheiro, Zé. Ser feliz não é ganhar dinheiro. Ser feliz é fazer as coisas com felicidade, que você se sente bem naquilo que você está fazendo. A pecúnia, ela vem a reboque disso tudo. Você ganha. É gratificante. Cada um, se fizer com gosto, se fizer bem, tranquilamente Deus faz com que essa pessoa ganhe dinheiro para ela viver como ela gosta de viver. Não tem necessidade de fraudar o outro, não tem necessidade de fraudar o semelhante, não tem necessidade de agir de forma corrupta em relação a qualquer pessoa, seja física, jurídica, pública ou privada. 8:06, hora de esporte. Giro Esportivo. É o nosso correspondente, nosso repórter. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal. Bom dia, Zé. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte na 98. Vamos falar primeiro de seleção olímpica, convocada ontem pelo técnico Rogério Micali, com 3 jogadores do Santos Futebol Clube. Aquilo que a gente imaginava aconteceu. Zeca, Thiago Maia e também Gabigol convocados para a seleção olímpica. No São Paulo, Rodrigo Caio vai servir o Brasil nos Jogos Olímpicos. E no Palmeiras, 2 convocados, Fernando Praz e também Gabriel Jesus. Jogadores acima de 23 anos, 3 liberados, eu confirmo, hein? Goleiro Fernando Praz, Neymar e Douglas Costa vão fazer parte da seleção que vai disputar os Jogos Olímpicos. A estreia do Brasil acontece no dia 3 em Brasília. Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu fora de casa 2-0 o América Mineiro, jogando ontem em Belo Horizonte. Tivemos também a vitória do São Paulo no Morumbi, 2-1 para cima do Fluminense, em um jogo espetacular, cheio de alternativas. Para mim, o melhor jogo até aqui no Campeonato Brasileiro. Santos e Grêmio fizeram uma partida ótima ontem em Porto Alegre. O Grêmio fez 2-0, Santos empatou 2-2 e nos últimos minutos, para ser mais preciso, aos 44 minutos e 30 segundos do segundo tempo, o Grêmio fez o seu terceiro gol. O Santos perdia por 2-0. Dorival Júnior mostrou que é um treinador que não tem medo, mudou o time do Santos, chegou a colocar Renatinho de zagueiro, uma linha de 3 zagueiros, liberou o Zeca, liberou o Vitor Ferraz. O Santos empatou o jogo, quase virou e no finalzinho tomou o terceiro gol. Um jogo espetacular, do jeito que a gente gosta, viu, Zé? Foi um jogão mesmo, mas ficou, eu entendo que ficou uma frustração, que o Santos conseguiu um empate, né? E foi uma bola perdida, né? Do Lucas Lima, que acabou ocasionando o terceiro gol do Grêmio. Então, o Santos dá uma certa liberdade na chegada dos atacantes. Quando o Fluminense, apesar do Santos vencer, eu entendi que o Fluminense também atacou muito, teve 24 finalizações. É um probleminha para resolver ali, mas eu concordo com você, com o Dorival. Eu sou crítico dele em muitas oportunidades e ele tentou vencer o jogo. Tentou vencer o jogo, claramente. Ontem, quando perdia por 2-1, ele abriu o time de uma vez, né? Eu acho que ele foi muito bem, fez o gol de empate, não tinha como defender ontem, né? Ele colocou o Jean Mota para atuar, tirou um zagueiro para colocar o Yuri, o Renatinho fazendo a função de terceiro zagueiro. Ele abriu o time, empatou o jogo, poderia ter virado, mas estava exposto, como o Grêmio também, né? O Roger também colocou o time para cima. Foi um jogo espetacular. E para encerrar a rodada, Zé, o líder Palmeiras, a rodada para o Palmeiras até aqui, espetacular, hein? Joga hoje contra o Figueirense,
7h30 da noite em casa. Se vencer, o Palmeiras vai colocar 4 pontos pro segundo colocado, hein, Zé Ri? Ricardo, tenho 2 perguntas para você. Manda. Uma pergunta. Fernando Praz, da Seleção Olímpica. O que você achou da convocação do goleiro experiente, ocupando uma das 3 vagas disponíveis para atletas com mais de 23 anos? Espetacular, o Fernando Praz é disparado hoje o melhor goleiro brasileiro do futebol mundial. Acertou em cheio o Rogério Micali em levar o Fernando Praz, Zé Ri. E a segunda não é uma pergunta, é uma colocação. Além do Zeca, do Thiago e do Gabigol, 5 jogadores oriundos da base do Santos na Seleção Olímpica, que tem também o Neymar e o Felipe Anderson. É espetacular, né? O Santos mostrando que faz um trabalho de base muito bom. São os 3 jogadores atualmente no Santos e mais 2, né? Que foram formados na Vila Belmiro. E olha, seleção tem tudo para jogar de forma ofensiva e trazer a medalha de ouro para o futebol brasileiro. Estou com uma expectativa muito grande para essa seleção. Falei de futebol, para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos. Praça da República 35. Você trabalha no centro? Quer receber o seu material aí sem pagar absolutamente nada? O café, o açúcar, o chá? Ligue pra gente. Armazém 26 3221-3396. Volta amanhã. Um abraço, Zé Ri. Obrigado, Ricardo Martins. Amanhã de volta conosco aqui no Bom Dia 98, também contemplando o esporte. O Ricardo Martins, que além de atuar conosco aqui, atua na Rádio 105 de São Paulo, é o coordenador da equipe esportiva e vai ser um comentarista do futebol na Rede Record nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E a tocha está chegando aqui, dia 22, né, Zé Geraldo e Ana Mara? Vai ser um grande evento, com certeza, trazendo esse momento olímpico, não é? Evidentemente a gente fica assim, entristecido de ver as dificuldades do Rio de Janeiro. Não sei se era o momento adequado, mas entendo que o esporte também serve como um grande exemplo para as crianças. A prática esportiva, principalmente o esporte no ambiente escolar, é sempre muito importante. Pode ser um dos fatores que tem potencial para diminuir a criminalidade, não é? Envolver a criançada em valores positivos. Mas qual é a leitura que vocês fazem da vinda daqui de Santos e também as equipes que vão vir para cá para fazer sua aclimatação? São várias delas. Mens sana in corpore sana, não é? Quem disse isso foi o Barão de quem, Ana Mara? Foi um barão aí que eu não me recordo o nome. Mens sana in corpore sana. É fundamental isso, tudo que você falou em relação à prática simultânea do esporte com o aprendizado, com o processo educacional formal. Isso é muito importante, né? E eu também gostaria de ressaltar, eu estou sendo muito saudosista, volto ao passado, mas quando eu estudava também no grupo escolar Padre Bartolomeu de Gusmão, a gente também tinha atividades de educação física, viu, Zé? Bem desenvolvida, coordenada, estímulo a jogar vôlei, queimada, handebol, futebol, nadar. Pena que isso não existe mais, não é verdade? É verdade. Saudade do professor Euni Alves de Camargo, que faleceu esse ano, em março desse ano, né? Que foi meu grande orientador e muita saudade dele, do Euni Alves de Camargo. E nessa linha, Zé, eu queria ressaltar que para Santos não é somente a passagem da tocha. Santos agora já é para grande, a baixada vai ser mas contemplada. Santos também foi o Rogério Sampaio, né? Um grande judoca, ele foi designado como uma autoridade do Brasil na Comissão Internacional para Controle do Doping, não é? Isso aí é muito relevante, porque ele é um judoca estabelecido aqui em Santos, vive conosco na nossa sociedade. Nota 10 para o Rogério e nota 10 para a sociedade santista. Eu vou fazer um convite a Rogério Sampaio para participar do programa, seja pessoalmente, por telefone. Com certeza a agenda dele deve estar muito ocupada, mas vai ficar, se alguém ligado ao Rogério ou o Rogério estiver ouvindo, então pode aguardar o contato aí que você será convidado para falar desse tema aqui no nosso programa. Bom, eu tenho agora o recado da APO, Planos Odontológicos Empresariais. A saúde da sua empresa começa aqui. Um custo-benefício para o seu funcionário, não é? Porque até a questão da saúde bucal é uma construção, né? Você vai trabalhando a saúde bucal dos seus funcionários, aí quando você for ver, o índice de faltas acaba diminuindo, porque o tratamento bucal, assim, de saúde, ele é progressivo. A hora que você tem a saúde bucal recuperada, poucas vezes você vai ao dentista, você faz pelo menos aquela manutenção, não é? E a APO é uma operadora que tem 50 mil vidas e é daqui de Santos, não é?
que foi criada em São Paulo, veio para Santos e se solidificou, e agora também tem filial em Sorocaba. Além das 50 mil vidas, a APO, Planos Odontológicos Empresariais, que é certificada pelo ISO 9001 em todos os seus departamentos, ela tem esses preços aí especiais para você fazer o convênio da sua empresa. Você, pessoa jurídica, é só para pessoa jurídica, tá? A partir de 3 funcionários você tem os planos da APO. Várias empresas da região já aderiram ao plano da APO. Vou te dar alguns, tá? O Grupo Mendes, que é nosso parceiro aqui, tem a APO, a Santa Cecília, o Grupo Santa Cecília tem a APO, a Rodrimar é a APO, entre outras empresas, Unimed, Santa Casa também é nossa parceira, tem convênio com a APO, é um plano de excelência que te dá cobertura nacional também. Então procure e conheça a APO, Planos Odontológicos Empresariais. Informações 2104 4000, 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. É o nosso recado de encerramento. Muito obrigado, José Geraldo Barbosa, Ana Mara Simões, até a próxima quinta-feira, um excelente final de semana para vocês. Obrigado a você que está conosco aqui, obrigado a Cláudio aqui no atendimento dos nossos ouvintes, o Rick Santos na sonoplastia e na produção. Eu também agradeço demais o seu prestígio a esse projeto da CDL Santos Praia, o Bom Dia 98. Quer acrescentar mais alguma coisa, Geraldo? É o Barão que eu me falava, é o Barão de Coubertin, é um homem que diz que o importante numa Olimpíada é competir, não é vencer. Tá? Exatamente. E o Mensana Incorpore Sana é um projeto, é um blocado latino que eu não consegui até agora descobrir quem proferiu. Ok, muito obrigado a você mais uma vez que nos brindou com a sua audiência. Continue na programação da 98 FM, um grande abraço e até amanhã. Tudo que acontece no Brasil e no mundo. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.